Bom dia. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu que todo dia falo de economia, hoje eu falo de economia e educação. E para mim é realmente um prazer. Também contando um pouquinho da minha história, da minha família, como o professor fez. Lá em casa somos 5 filhos, apenas uma estudou pedagogia, ela é mestre em educação e é dela que nós mais temos orgulho. Então, para mim, eu estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas para a gente poder conversar sobre esse assunto, sobre esse projeto, essa iniciativa tão importante. Vai funcionar desse jeito o nosso debate. A gente convidou também o Gerdau, o Jorge Gerdau, e ele vai participar com a gente por vídeo. Então, primeiro ele entra, vai fazer um vídeo, depois a gente continua a nossa conversa aqui. Então, só para dar também, para quem não conhece, ou para quem quer saber um pouquinho mais de detalhe de quem que é o Gerdau, ele é empresário do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Conselho de Administração da Gerdau, uma das maiores forças mundiais de siderurgia e unidades no Brasil. Ele é gaúcho, estão aqui estão aqui me corrigindo. Ele é gaúcho, sim, claro. E ele integra a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, presidente do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação, composto por representantes da sociedade civil, educadores, organizações sociais, iniciativa privada e gestores públicos, como a gente sabe. Então, vamos começar aqui pelo seguinte tema. A gente perguntou para o Gerdau, na opinião dele, quais são os principais problemas da educação básica no Brasil. Vamos ver o que ele disse. O primeiro é reconhecer que toda educação, o capítulo mais importante é a educação básica. Tendo uma boa educação básica, você tem os fundamentos para construir as evoluções da educação. Infelizmente, no Brasil, nós temos dado mais prioridade à educação superior do que à formação básica. Consequentemente, na minha opinião, a produtividade e eficiência do país passa pela educação em todos os níveis. E como nós temos deficiências enormes da educação básica, consequentemente, nós levamos esse problema para a educação no grau médio e do superior. Então, o esforço que tem que ser feito na formação básica é decisivo. Eu poderia me estender ainda nessa análise um pouco sobre o tema do analfabetismo funcional, que esse é o maior indicador da deficiência da educação, a deficiência da formação da educação básica. Nós temos um índice de 40% de analfabetismo funcional no 4º ano primário. Um analfabetismo funcional de 40% no 4º ano, no meu entender, já se estabeleceu um nível de exclusão praticamente impossível de recuperar, a não ser que haja uma estrutura de reforço enorme. Por isso, tão importante é o reconhecimento que teve o governo federal, né, na definição da educação básica na idade certa. Discute se tem que ser 8 anos, 7 anos. Eu diria que isso é quase que secundário. O importante é nós termos essa meta. Eu, pessoalmente, envolvido com o Todos pela Educação, né, isso é a segunda meta nossa, né, ajustado com o próprio Ministério da Educação. Mas eu estou convicto que, por uma deficiência histórica, nós nos conformamos e não dá atenção total à educação básica. É em cima da educação básica boa é que eu vou ter condições de educar as pessoas para o trabalho. Então, eu sou o convicto absoluto de que em cima da educação básica é que está, como se diz, o cornerstones, como os americanos dizem, né? O fundamento da educação se faz com eficiência na educação básica. Então, eu queria abrir aqui a discussão aqui na nossa mesa, pedindo a opinião do Mozart. O Mozart, que é diretor do Instituto Ayrton Senna, já foi do Todos pela Educação, agora está no Instituto Ayrton Senna. Mozart, queria só acrescentar um dado ao que o Gerdau falou, que está no material que vocês receberam aí na pasta, que o número de 2012, 27% das pessoas entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais, ou seja, elas não leem direito, elas não fazem conta direito, isso é uma coisa absurda e impressionante, né? Quando você pega os números e põe assim na sua frente. Realmente é impressionante. Como é que isso chega no
no ensino médio, como é que esses jovens chegam no ensino médio, como é que é possível segurar essas pessoas nesse nível de ensino, se elas já chegam, não conseguem nem ler direito o que elas que tem ali na frente delas? Bem, bom dia. Bom dia a todos. Acho que a pessoa que tem que responder é o Paim, que está chegando agora. Não, mas, Denise, eu acho que a gente precisa considerar dois aspectos nesse processo da educação básica. O Brasil tem feito o seu dever de casa nas séries iniciais do ensino fundamental. Se você olhar, por exemplo, 2003 a 2011, o percentual de alunos com aprendizado adequado em matemática mais do que dobrou, quase triplicou. Em português, a gente vem melhorando muito também. E eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil, no que concerne às séries iniciais, vai alcançar a meta proposta pelo Todos pela Educação. Eu não tenho a menor dúvida. Onde é que a coisa pega? Quando a gente começa nas séries finais e, principalmente, no ensino médio. Quando a gente começa a ter um currículo diversificado, disciplina por professor, nós começamos a enfrentar um problema histórico. Primeiro, o adolescente, o jovem, quer uma escola que caiba na vida, que dialogue com o seu mundo. E a gente não consegue ter uma escola atraente e atrativa para esse jovem, principalmente, portanto, lá no ensino médio. E onde é que a gente realmente precisa fazer a grande mudança para sair dessa estagnação? Porque aí, diferentemente das séries iniciais, o percentual de adolescentes, aí me refiro ao ensino fundamental, séries finais, e de jovens no ensino médio, desde 99, o país está absolutamente estagnado. Por exemplo, em matemática, no ensino médio, desde 99, nós não conseguimos sair do patamar médio de 10% de jovens com aprendizado adequado em matemática. E o que é que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, aí, como disse o nosso professor de Harvard, tem uma série de pequenas coisas que a gente precisa colocar nessa escola. Mas eu diria que duas são fundamentais para esse caso. Um currículo atraente, um currículo que dialogue com o mundo juvenil. Hoje, o ensino médio está praticamente um ensino único, com muitas disciplinas. A gente precisaria diversificar, ter uma escola de tempo integral, para poder dar a esse jovem, e principalmente um currículo mais interdisciplinar. Mas interdisciplinaridade você só faz quando você tem professor em tempo integral, para planejar as aulas, por áreas de conhecimento. Isso é fundamental. E o segundo aspecto, o jovem no Brasil precisa ter o sentido de desejo. A carreira do magistério tem que ser objeto de desejo da nossa juventude. Ninguém no Brasil quer mais ser professor. Enquanto a gente não tiver o jovem motivado para a carreira, a gente não vai conseguir sair dessa estagnação. Só teremos, como foi dito também lá nos Estados Unidos, boa escola, bons resultados, começa por bons professores. Vou passar a palavra à Isabel, só queria registrar a presença do Paim, que chegou agora, que é secretária executiva do Ministério da Educação, economista, pós-graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele acabou de chegar, também acompanha a mesa com a gente. Isabel, uma outra coisa que o professor falou, que eu fiquei muito encantada e um pouquinho de inveja também, que ele falou que descobriu na escola que sabia mais matemática do que futebol. Imagina a gente, tudo bem, nosso futebol é diferente, mas vamos fingir que ele falou do nosso futebol. Imagina quantos nossos alunos forem melhores em matemática do que em futebol. Aí vai ser a glória, porque, apesar dos avanços que o Mozart falou, a gente ainda está muito atrasado, e eu acho que é isso que acaba desestimulando, né, Isabel? O aluno a se manter na escola, e depois ele não vai querer nem estudar, e também pode desestimular ele até entrar no mercado de trabalho com autoestima tão baixa, né? Imagina não só quando os alunos descobrirem ser melhor em matemática do que em futebol, mas imagina quando a nossa torcida pela educação for ainda maior do que a torcida pela seleção brasileira. Aí é a glória. Mas, complementando um pouco o que o Mozart colocou, eu estou muito impactada nesse momento, e acho que, na minha fala, eu trouxe várias anotações aqui que eu gostaria de compartilhar. Eu estou impactada. Terça-feira passada, saiu o último relatório da OCDE, foi liberado na terça-feira,
sobre o investimento em juventude no Brasil. E está um relatório muito interessante, eu recomendo essa leitura. Eu acho que traz um diagnóstico legal, traz muitas evidências e tem algumas recomendações que eu gostaria de compartilhar. E um dos pontos que me impactou muito, que tem a ver com essa sua primeira pergunta sobre as dificuldades, acho que queria falar mais no termo de desafios, e que acho que conversa muito com a colocação do Fraier, que é o nosso grande desafio de superar as desigualdades de aprendizagem. Acho que isso complementa muito o que o Mozart já trouxe. Acho que a promoção de equidade de aprendizagem é fundamental. Os nossos dados mostram, quando a gente fala em aprendizagem média, quando nós falamos da evasão dos alunos, quando nós falamos ainda da grande dispersão e de falta de resultados educacionais, eles se tornam muito mais graves quando a gente vai olhando os segmentos. E aqui no Brasil nós estamos falando de uma grande desigualdade regional, geográfica. Os dados são muito diferentes geograficamente, eles são diferentes, e aqui nós temos uma desigualdade racial muito grande, e temos também uma desigualdade de gênero. Hoje, aquela geração do nem, que nem estuda nem trabalha, que é crescente no país, esse relatório do OCDE traz um dado que, para mim, é novo também. A geração do nem no Brasil, ela se torna agora predominantemente feminina. Então, é entre as meninas que está aumentando essa geração de meninas que população jovem, fora da escola, a análise não chega ainda tem várias hipóteses, desde trabalho doméstico, enfim, mas não tem essa resposta. Mas a gente tem aí uma questão de gênero a se resolver, meninas que nem estudam nem trabalham. Nós temos a questão geográfica, né? Olhando, temos dados alguns estados na região norte que os resultados educacionais olhados não estão bem abaixo da média de países da OCDE, e nós temos alguns estados que têm resultados mais que o dobro. Então, é uma desigualdade muito grande. E a questão racial, né? A desigualdade de aprendizagem no Brasil continua tendo cor. E acho que nós não podemos nos esquecer disso. Eu quis mais trazer essas questões para a gente refletir no início. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a mobilização da sociedade em torno disso. Claro, a gente cobra o governo e vamos sempre cobrar, e o cidadão tem que fazer isso. Mas o cidadão também tem que colaborar e participar, e principalmente instituições como o CNI, que tem um poder grande e um alcance muito grande. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a mobilização da sociedade, como é que isso também pode ser feito para ajudar na educação básica. Bom, primeiro, cumprimentar a todos aqui, desculpe pelo atraso, dizer que é uma satisfação estar aqui nesse debate. Bom, a questão da mobilização da sociedade ele é fundamental, né? E o Brasil, por muito tempo, se ouviu que a educação é prioridade. No entanto, a mobilização pela educação, né, seja por parte dos empresários, pela sociedade como um todo, ela tem muito pouco tempo, né? Então, eu acho que nós precisamos recuperar também essa questão da mobilização, que é um elemento central também na questão da melhoria da qualidade da educação, né? Então, quando nós temos a avaliação da educação, quando temos metas a serem seguidas, essa mobilização ela é crucial para que a gente possa atingir essas metas que estão estabelecidas tanto pelo governo quanto pela sociedade em torno da melhoria da qualidade. Eu queria só trazer aqui, eu sei que o primeiro ponto que está sendo tratado é a questão da problemática, vamos dizer assim, da nossa educação básica. Eu queria trazer rapidamente alguns elementos que são importantes aqui para o debate, né? E aí, claro, nós encaramos essa questão da educação básica como um grande desafio, né? Primeiro porque o nosso, e aí o Mozart, acho que como é membro do CNE e tem uma experiência muito grande como secretário de Educação de Pernambuco e também reitor da Universidade Federal de Pernambuco,
sabe o que eu estou falando, é o seguinte: o nosso sistema educacional, a forma como ele é organizado, ele é extremamente descentralizado, né? Então, tem autonomia para cada município, que são 5.565 municípios. Cada estado, os 26 estados mais Distrito Federal, tem autonomia envolvendo não só a questão curricular, de infraestrutura, a parte de gestão, né, escolha de diretores de escola, tudo isso, a formação de professores, tudo isso é descentralizado e cada ente tem sua autonomia em torno desses pontos todos, né? Então, melhorar a gestão, melhorar a qualidade, né, e incluir, que é um grande desafio ainda para o Brasil, dentro de um sistema organizado dessa forma, é muito difícil, né? E foi uma escolha que o país fez, que foi, inclusive, uma escolha feita, e, em 1988, a Constituição, que está fazendo 25 anos, confirmou, né, definiu essas atribuições claras para os entes federados e manteve esse modelo, e nós temos que nos adequar a ele e temos que trabalhar de forma a fazer com que esse modelo funcione e traga melhores resultados para o país. Então, o primeiro desafio é, diante desse sistema, né, nós conseguirmos resultados positivos para o país. E eu acho que nós conseguimos, nos últimos anos, avançar do ponto de vista de definição de metas e, inclusive, atingir essas metas que foram traçadas até 2021. Né, as metas intermediárias foram alcançadas. O segundo elemento que eu gostaria de trazer é a questão do financiamento, né? Embora muitos digam que nós temos problema de gestão, e temos, mas não podemos esquecer também que nós temos um problema de financiamento, sim, no Brasil, porque, se nós compararmos com dados da OCDE, né, nós temos quase 3 vezes mais os valores médios da OCDE em relação aos valores aplicados no Brasil. Nós estamos falando aí no Brasil de 2.700, 2.800 dólares por aluno ano, né, para a educação básica no Brasil. E isso é um valor muito baixo, né, se nós compararmos, fazendo qualquer tipo de comparação, não só com os países desenvolvidos, mas também com os países em desenvolvimento. E, da mesma forma, se nós formos olhar, né, o financiamento a partir do Fundeb, que é o valor mínimo anual, nós estamos falando de um valor aí de R$ 2.221 Mas isso vai melhorar por agora aluno com ano. os recursos do pré-sal. Não, está melhorando e está crescendo, né? É crescente a evolução do financiamento. Inclusive, a OCDE fala que o Brasil é o país que mais cresceu em termos de investimento, né? Está no relatório recente que foi citado aqui pela Isabel, é o país que mais evoluiu em termos de financiamento. Mas nós temos ainda muito que trabalhar em torno da questão do financiamento. Por isso, inclusive, que a presidenta, né, encaminhou ao Congresso Nacional, o Congresso aprovou que 75% dos recursos dos royalties e também metade dos recursos do pré-sal, que vão para o fundo, irão para a educação. Mas é algo que virá no médio e no longo prazo para melhorar essa situação. E o próprio PNE estabelece também como meta ampliar os recursos para a educação para que a gente possa resolver essa questão do financiamento. Então, eu diria que nós temos essa questão de gestão do sistema, como está organizado, e temos a questão do financiamento. Agora, não podemos negar, isso a Isabel aqui falou muito corretamente, que o nosso desafio ainda é um desafio de inclusão, né? Tanto de atendimento, quanto também de diversidade que o Brasil tem. Então, esses elementos são elementos centrais e a gente trabalha nessa direção. O professor falou das medidas que foram tomadas pelo grupo dele, implementadas na escola. A iniciativa da Educação para o Mundo do Trabalho também está fazendo uma busca grande para saber quais medidas a gente pode fazer, principalmente para ter resultados num prazo mais curto, porque educação, a gente vai pensar, vai demorar gerações. Tudo bem que vai demorar gerações para algumas coisas, mas outras a gente tem urgência. O Brasil tem urgência em crescer e a indústria tem um interesse muito grande nisso. Então, a nossa segunda pergunta para o Gerdau, e depois a gente vai discutir aqui na mesa, diante desse quadro dos problemas da educação, quais são as principais medidas que devem ser implementadas? Vamos ver o que ele disse. Por que nós temos essa deficiência na educação básica, né? Eu diria que esse indicador do 40% de analfabetismo funcional na educação, existe aí uma deficiência de apoio nas estruturas educacionais. Tá certo? A qualidade do professor nesses primeiros anos, tá certo? As condições de ambiente, a falta de estrutura gerencial
né? A medição, a avaliação, né, que hoje tem tolerância de não fazer exames, etc., tem que ser, no meu entender, repensado. A meta, realmente, dessa educação na idade certa, ela tem que ser vencida. Se nós vencermos essa etapa, há condições de construir melhorias em todas as outras etapas. Mas se não for vencida essa primeira etapa, eu não acredito que realmente possamos atingir um país desenvolvido, um país produtivo, né? A produtividade não se estabelece com uma minoria, com uma elite, tá certo? Em todas as atividades básicas é preciso ter uma educação básica de qualidade. Por isso, o nosso esforço, vamos dizer, e aí entra um outro tema, vamos dizer, da recapacitação dos professores, né? Com que tecnologias, com que experiência, né? Porque se houve deficiência desses professores, por quê? Eu acho que nós temos que aprofundar essa análise, né, para realmente tomar medidas concretas. Nós temos casos no Brasil onde isso já foi atingido, esses patamares. Inclusive em escolas de regiões absolutamente pobres, tem uma pesquisa feita nesse sentido, né? Quer dizer, não é um problema apenas de mais dinheiro, são outros fatores que devem ser analisados para que realmente nós possamos atingir na educação básica a qualidade mínima para poder, em cima disso, construir uma educação. Ricardo, queria colocar você na conversa, que agora o que a gente está apresentando hoje é a agenda, mas ainda falta muito detalhamento. De todo esse levantamento que vocês fizeram em todos os estados, o que você acha que as medidas que podem ser tomadas, o que, numa geral, você já pode adiantar para a gente? Eu acho que não está funcionando. Não? Falei. Pronto? Pronto, agora sim. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para estar nesse evento tão importante e interessante e, sobretudo, relevante para uma parcela significativa da nossa juventude. Eu gostaria de responder a sua provocação, retomando alguns pontos do que os colegas de mesa abordaram. A questão central é realmente a questão da qualidade, né? O Brasil logrou, nos últimos anos, uma extraordinária inclusão, né? O acesso foi realmente alavancado. No entanto, nós temos um problema seríssimo de qualidade. Mozart já abordou os principais indicadores de desempenho e de rendimento, né? E temos ainda uma população fora da escola, 3,6 milhões de jovens crianças em idade de escola da educação básica ainda estão fora, né? E temos aqueles que entram e saem, né? E que são esses, geralmente, que são os que a gente precisa recuperar, né? Porque são as pessoas que passaram pela escola e, para retornar a ela, precisa de um esforço especial. A qualidade, ela depende de vários fatores, alguns de longo prazo, né? Alguns de longo prazo. E, obviamente, a questão central é a questão do professor, né? A questão do professor. A questão da valorização do professor, a questão da formação do professor. Já existem estudos que mostram com clareza que uma boa parte das nossas instituições formadoras não oferecem aos professores os conteúdos e as metodologias necessárias para que eles possam atuar na educação básica, né? Nós temos uma falta de um currículo básico nacional que oriente a ação educativa, né, para cada etapa. Se existindo esse currículo básico nacional, nós teríamos condições de fazer avaliações periódicas, como o professor Freyr colocou, né, quer dizer, dando aos professores o retorno do que está acontecendo para que eles possam fazer intervenções adequadas durante o processo de ensino-aprendizagem. Nós temos que expandir, né, o tempo de permanência das crianças e dos jovens nas escolas. Enfim, é uma série de soluções de médio e longo prazo. Nós temos que valorizar os salários, a carreira, uma série de coisas. Temos que resolver as questões de carência de financiamento também, né? De fato, há uma diferença muito grande. Se o Brasil gasta 5,6%
1% do PIB, ou agora jamais, mas estou pegando dados de 2010, que é a última comparação internacional disponível, né, com fiabilidade. Esse é um percentual que nos coloca entre os 15 que mais gastam, né, em termos de percentual do PIB. No entanto, a despesa per capita nós estamos entre 34 países pesquisados pela OECD, nós estamos na 32ª posição. Então, significa o percentual do PIB é grande, mas o nosso PIB não é suficiente em função das necessidades, então o nosso gasto tem que ser adicional. É uma questão de opção política e de acordo cooperativo na federação, com certeza, na medida em que na educação superior a gente gasta, por estudante, o que se gasta no OECD, né? E na educação básica nós não logramos fazer esse gasto. Então, há uma questão de opção política também a ser adotada nessa questão. Claro que os recursos que vêm por aí, de royalties, de etc., serão um reforço, mas, por si só, não resolvem todo o problema. Estou falando de questões de longo prazo. No entanto, há gerações que estão na escola, que estão saindo da escola, ou que estão se evadindo da escola, para os quais é preciso ações mais urgentes, mais imediatas, né? Há ações que podem ser de reintegração na escola, sobretudo para os jovens e para as jovens, que, de fato, são a maioria dos chamados nenéns. Para esses, uma série de ações que façam que o retorno, não é, ao processo de ensino-aprendizagem, não necessariamente de imediato à escolarização formal, se pode fazer através de ações nas redes sociais, às quais esses jovens geralmente estão antenados em uma boa medida, através de ações que cheguem às comunidades onde eles se encontram e mobilizem esses jovens para se organizar, não é, dentro do seu próprio ambiente, para que eles possam ser proativos, não é? Ações com relação aos jovens que já estão no ensino médio, que estão concluindo e que trazem todo esse gap de aprendizagem que já foi mencionado, há questões centrais que devem ser atacadas, como, por exemplo, a questão do reforço na leitura e na questão da matemática. Essas são duas questões essenciais, né? E para aqueles que já estão trabalhando, que já estão no mercado de trabalho, não é? Há uma série de ações que podem ser desenvolvidas no sentido de elevação da sua escolaridade, né? Aqueles que não têm o ensino fundamental completo, ou que não têm o ensino médio completo, além do que também um incentivo, um estímulo. Já temos experiências magníficas, hoje foi muito bem colocado na abertura, que nós temos, por exemplo, a experiência do SESI e do SENAI na área de educação geral e na área de educação profissional, mas nós temos que levar a esses trabalhadores o incentivo, não é? Os que já estão trabalhando, o incentivo para que eles possam se capacitar ainda mais em termos de formação profissional, desenvolvendo suas habilidades e suas competências. E uma última questão que eu queria colocar também ainda, que é uma questão de longo prazo que eu gostaria de abordar, que é a questão curricular do ensino médio. O ensino médio hoje não é um ensino interessante para os jovens, não é? Ele é excessivamente oneroso em termos do que ele tem que estudar e ele não contempla a diversidade. Então, a existência de trajetórias alternativas de formação, isso seria uma coisa bastante interessante, né, que pudesse ajudar a reter o jovem no próprio ensino médio. Enfim, há um conjunto de ações que podem ser desenvolvidas. Eu não vou detalhar nos atores que possíveis estarem envolvidos nessas ações, porque vai haver oportunidade adiante. Tá, eu vou passar a palavra para o Mozart, depois eu queria ouvir você, Pedro, do ponto de vista do empresário, como... Pode passar para o Pedro primeiro? Pedro, que você ainda não falou, fala para a gente aí. Do ponto de vista do empresário, como é possível incentivar o trabalhador a retomar os estudos, a se qualificar? Porque tem um número que eu fiquei impressionadíssima, que eu, honestamente, desconhecia, que a indústria tem 81 mil trabalhadores analfabetos. Então, essas pessoas não estão na rua, eles não estão fazendo faxina, não são camelôs, são pessoas com carteira assinada, que estão na nossa cara, são trabalhadores da indústria que não são alfabetizados. Como incentivar esse trabalhador a retomar o estudo? Você que está ali no dia a dia da empresa. Muito bem. Eu queria, talvez, começar dizendo da minha satisfação em ver o assunto educação tratado por não educadores. Acho que isso é um grande avanço. O assunto educação passou a ser um problema da sociedade brasileira. Eu acho que isso é uma mudança notável e que tem grandes implicações, inclusive políticas, do ponto de vista de distribuição de recursos públicos. No âmbito da indústria brasileira,
Hoje, por exemplo, a mobilização empresarial pela inovação, que é um movimento criado pela CNI há alguns 3 ou 4 anos atrás, tem a questão da educação como um dos seus focos centrais, né? Instituições, a própria CNI, este evento, né? Este evento é, mais uma vez, uma demonstração organizada por uma entidade industrial, é, mais uma vez, uma demonstração de que o assunto educação fugiu do âmbito dos especialistas ou do monopólio do Ministério da Educação e passou a ser um problema da sociedade brasileira. Acho que isso é um enorme avanço, porque eu acho que um dos grandes problemas da educação brasileira é o fato de que a elite brasileira resolveu o seu problema há muito tempo, via o ensino privado, ou julga ter resolvido o seu problema há muito tempo, via o ensino privado, portanto, ele saiu da agenda de interesse direto da elite brasileira, o que eu acho que é uma situação dramática e as consequências disso eu acho que nós estamos vendo hoje. Mas, entrando na sua questão específica, eu acho que o Brasil deixou de ser, especialmente nos últimos 10 anos, um país de mão de obra barata. O Brasil hoje é um país caro. Está caro e não está especializado, então o empresário está sempre perdendo. O Brasil hoje é um país caro, é uma das razões da redução da competitividade da indústria brasileira, da redução do peso da indústria no PIB brasileiro, redução precoce do ponto de vista de onde é que o Brasil está ao longo do seu processo de desenvolvimento. E uma das razões disso é que o Brasil ficou um país caro e pouco competitivo. E a mão de obra brasileira, a despeito de relativamente de baixa produtividade, tem um custo muito alto. E a implicação prática disso é que está havendo, talvez no submundo, talvez ainda não seja visível, uma mudança na estrutura industrial brasileira. Toda a indústria brasileira está se reconfigurando, aumentando paulatinamente o seu grau de inovação, o seu grau de automação, desverticalizando a sua produção, ou seja, aumentando o número dos componentes importados que compõem o seu produto final, e o que implica em que vai haver, ao longo do tempo, uma redução do nível de emprego na indústria no Brasil e um aumento da demanda por mão de obra mais qualificada no Brasil. Quer dizer, a automação, a mudança do padrão tecnológico da indústria brasileira, que se dá num outro vetor, pelos grandes incentivos à inovação que o governo, inclusive que este governo, através do programa Inova Empresa, está dando, tem esta implicação. Quer dizer, a posição competitiva do Brasil não é mais viável como país de grande emprego de mão de obra, ou seja, produtos mão de obra intensivos estão deixando de ser feitos cada vez mais no Brasil. O que vai mudar o perfil, a demanda, o tipo de profissional que a indústria brasileira vai precisar. E, portanto, a questão de educação passa a ser duplamente importante, porque este novo perfil que a indústria brasileira demanda é um outro padrão de educação e que, no momento presente, não existe oferta suficiente para uma demanda que se acentua ao longo do tempo. Então, eu prefiro ficar, por enquanto, neste ponto aqui do debate. Bom, essas observações feitas agora pelo Pedro até vão me ajudar no ponto que eu ia colocar. Lá em Santa Catarina, que o nosso presidente, doutor Glauco, está trazendo essa bandeira da educação, a indústria pela educação, no âmbito da educação para o mundo do trabalho, a gente observou, ele colocou um grande desafio, que é tornar Santa Catarina a Finlândia do Brasil. E vamos fazer. Eu acho que há um alinhamento importante da sociedade, de universidades, de secretarias dos municípios e do próprio Estado. Agora, mesmo lá, a gente tem 40% da massa de trabalhadores que tem apenas o ensino médio completo. E a gente precisaria chegar a 80%, e isso coloca o que exatamente o Pedro aqui colocou. Quer dizer, a gente precisa não só aumentar a escolaridade, chegar pelo menos a universalizar, que é complexo, mas pelo menos dobrar o percentual de jovens com o ensino médio completo. Isso são os trabalhadores da indústria ou, de um modo geral, você está falando? Exatamente, são os trabalhadores da indústria. E isso em Santa Catarina. Então, a gente precisaria fazer um grande esforço para ampliar a escolaridade e, pelo menos, ter o ensino médio completo. Isso é fundamental, e sem falar na questão da aprendizagem que eu me referi, que aí é um outro desafio complementar. Uma coisa é você aumentar a escolaridade,
A outra é essa escolaridade com qualidade, com aprendizagem escolar. E aí eu queria entrar num ponto tocado também aqui como ingrediente para o nosso debate, colocado pelo nosso presidente, doutor Jorge Gerdau. Foi que ele colocou ali num trecho da sua fala a questão da formação, capacitação dos professores. E aí a gente vai ter que enfrentar um problema que eu conheço razoavelmente bem, a questão das universidades. Enquanto as universidades não colocarem a educação básica como prioridade na sua agenda, a gente não vai se deslocar do que a gente está aí hoje, não. Explica melhor, como a universidade... Uma coisa é ser importante no âmbito da universidade. A outra é ser prioridade. E isso não é prioridade. Por quê? Na universidade, você é priorizado, e eu falo com muita tranquilidade, porque até pouco tempo fui pesquisador do CNPq, se você publica papers, se você orienta alunos de mestrado, doutorado, se você faz captação de recursos externos, aí você é reconhecido, inclusive, na própria avaliação da CAPES. O que é que deveria ser feito? Na avaliação da CAPES, no meu entendimento, não vamos nem penalizar quem não tem esse DNA, mas tem um bônus, por exemplo, para aquele programa de pós-graduação que se envolva, de fato, com a questão da educação básica. Ninguém realmente, olha, a maioria dos professores das universidades nunca entraram numa escola pública. Pegue o estudo da professora Bernadette Gatti, se a gente não enfrentar isso não é só o MEC, eu acho que tem que ser um pacto federativo, e nesse ponto, nesse problema matricial que tão bem colocou o Paim, que tem o governo federal, estados e municípios, as universidades, porque são elas que formam os nossos professores para a educação básica. Secretário, sua palavra. O que a universidade, então, está fazendo ou pode melhorar para focar mais na educação básica? Eu creio que essa questão da formação de professores era uma questão chave, né, para a questão da melhoria da qualidade. Né? Nós temos mais de 2 milhões de professores na educação básica e nós sabemos que há, sim, sem dúvida, uma preocupação com a questão da formação. Eu acho que nós avançamos nos últimos anos, conseguimos fazer essa aproximação maior da universidade com a educação básica do ponto de vista da formação. O que o Mozart coloca é o seguinte, não só a gente ter condições de oferecer essa formação por parte da universidade, mas, ao mesmo tempo, também a universidade rever o currículo dela em torno das licenciaturas, dos cursos de pedagogia. Esse é o ponto central. E esse é um tema que a gente precisa enfrentar e fazer com que o professor enfrentando já? da universidade já está enfrentando. É para ontem, né? Já está enfrentando, e eu acho que o CNE tem um papel importante, que o Mozart participa. Jogando a bola para ti de novo. E o CNE, que tem um papel de dar as diretrizes, né? E o Mozart, que é participante, inclusive, da Câmara de Educação Básica, tem feito essa discussão internamente. Né? E a gente tem feito o debate também com as universidades. E não é só um tema que envolve as universidades federais, que estão vinculadas ao Ministério da Educação, que têm sua autonomia, mas estão vinculadas ao Ministério da Educação, mas também envolve as universidades privadas, né? Seja ela confessional, comunitária ou particulares, porque, na realidade, se nós formos ver, hoje, o estudante que se forma nas universidades públicas, a grande maioria, não está indo para o magistério. E vai buscar outro tipo de mercado de trabalho, que não é o magistério. Então, nós precisamos incentivar também que esse jovem que se forma nas universidades de melhor qualidade vá também ser professor. Então, acho que esse é um ponto crucial. Né? Eu acho que é fundamental que a gente consiga avançar em relação a essa questão da formação. E um outro elemento central é que a formação ela tem que ser responsabilidade do governo federal. Né? Isso é um ponto que já tem sido discutido, o Ministério da Educação assumiu, quer dizer, nós não estamos dizendo que, como dizia a LDB até pouco tempo, que a participação da União na questão de formação de professores era supletiva. Agora, não, estamos dizendo que ela é definitiva. Quer dizer, o governo federal tem que ser efetivo em torno dessa questão da formação. E a gente tem avançado em relação a isso, seja com a educação à distância, a Universidade Aberta do Brasil, seja com ProUni, com FIES, seja com todos os incentivos que nós temos dado em termos de expansão da educação e com foco nessa questão da licenciatura. Mas eu queria agregar aqui um elemento, acho que a Isabel tocou nesse ponto, o Mozart também falou, sobre os desafios que a gente tem pela frente. O seguinte, a minha avaliação é muito objetiva. Em relação aos anos iniciais, nós temos uma situação um pouco melhor.
nós avançamos em relação aos anos iniciais. Educação infantil, você está falando? Não só a educação infantil, mas no ensino fundamental. Ok. Né? Nós avançamos muito e temos hoje metas, estamos acima das metas que foram definidas, tanto pelo Ministério da Educação, quanto também pela sociedade. Por que nós fizemos isso? Nós estamos avançando porque, primeiro, há uma prioridade em relação à creche pré-escola, que tem um papel central na questão da alfabetização. Né? As crianças que passam pelas creches e pelas pré-escolas, pela pré-escola, têm, sem dúvida, um desempenho melhor, né, do que as crianças não conseguem ter acesso à creche. E, segundo, nós estamos com um programa muito forte de alfabetização na idade certa, como falou aqui o doutor Gerdau. Né? Nós temos hoje mais de 310 mil professores alfabetizadores fazendo formação de professores voltada para a questão da alfabetização. Então, com essas providências que o Ministério está tomando, que o governo está tomando, eu acredito que nós vamos avançar muito em relação aos anos iniciais. O nosso nó está onde? Ele está onde nós chegamos, né, tanto nos anos finais do ensino fundamental quanto no ensino médio, envolvendo ciclo ou série interdisciplinar. Aí, por quê? Porque há uma complexidade maior. E nós temos, de fato, problemas de formação na área das licenciaturas, química, física, biologia, matemática. Então, para resolver essa questão... Porque não tem professor, eles são ruins? Não, tem professores em muitos lugares, tem problema de formação de professores, tem professores que não são formados naquela disciplina que ele está oferecendo. Né? Então, o professor de pedagogia dando aula de física. Né? Nós temos essa situação. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer formação inicial e formação continuada. Isso que a gente vem fazendo. E isso é um desafio que a gente tem pela frente, e a gente precisa trabalhar essa questão da interdisciplinaridade a partir da formação. E aí fazer o que está sendo dito aqui, reorganizar o currículo a partir das áreas de conhecimento, considerando um elemento central, que eu acho que o país precisa, e está descobrindo isso, a importância do Exame Nacional do Ensino Médio. O Exame Nacional do Ensino Médio ele é todo trabalhado a partir de uma matriz, né? E essa matriz ela está baseada no quê? Nas áreas de conhecimento. Então, nós precisamos reorganizar o currículo a partir disso e a formação vinculada a essa reorganização curricular. Quando nós conseguimos fazer isso, nós vamos avançar. E aí tem um outro ponto importante, que é a questão da jornada. Né? Nós precisamos ampliar a jornada. E a educação em tempo integral ela é fundamental para que a gente possa ampliar a jornada. E, por último, uma outra questão que precisa ser tratada, e nós estamos avançando, é uma agenda conjunta aqui, não só do Ministério da Educação, mas da própria CNI, que é a questão da profissionalização. Nós precisamos incluir esse elemento. Curso profissionalizante, mas da minha geração, dos meus colegas, claro, fora os colegas de escola, mas os meus amigos de bairro, assim, pouquíssimos fizeram. E eu acho que isso que faz falta hoje para a indústria, mais urgentemente, é a formação profissionalizante, né? Faz falta e nós estamos enfrentando, né? Quer dizer, o Pronatec é um programa feito pelo governo federal, em conjunto com a Senai, Senac, com a rede federal, com as redes estaduais de educação profissional. Então, é um programa que já vem demonstrando resultado. Nós temos uma meta de 8 milhões de vagas até 2014. Vamos chegar até o final do ano com mais de 5 milhões de matrículas, e boa parte disso vinculado à educação, ao ensino médio. Quer dizer, é uma articulação da educação profissional com o ensino médio. E isso eu acho que tem um papel importantíssimo para a gente melhorar a qualidade também no ensino médio. Obrigada, secretário. Passo a palavra à Isabel, depois a gente vai para o próximo tópico. Um gancho aqui do que o Paim colocou. Por favor, quem aqui tem filhos no auditório? Uau, muita gente. Quem aqui se contenta que o filho frequente 4 horas de escola e o que tem na escola é suficiente para a formação do seu filho? Ninguém. Intuitivamente, aqui todos nós sabemos que não basta pensar na escola formal com 4 horas, quando a gente pensa na perspectiva de futuro, de entrada no mundo do trabalho, de desenvolvimento humano do próprio filho. A gente assiste a classe média fazendo 1000 coisas para oferecer, para ampliar as oportunidades de formação dos próprios filhos.
É a escola, é a dança, é o cinema, é a viagem, é o lazer, é o esporte, é um outro idioma. E nós temos uma geração inteira de crianças e jovens no país que não tem essa ampliação de oportunidades garantidas. Então, quando o Paim toca no ponto de ampliação de jornada, eu acho que nós estamos falando aqui numa política central para a promoção de equidade de oportunidades. A gente está falando num seminário de educação para o mundo do trabalho. Não dá para pensar a educação no mundo do trabalho se contentando com educação nesse sentido unicamente de escolaridade formal. Ela é absolutamente necessária, é condição necessária, mas não é condição suficiente. A gente assiste hoje um aumento nesse gap da desigualdade na hora dos garotos chegarem na entrada no mundo do trabalho. Acho que é onde se escancara muito quem é que teve maiores condições de desenvolver, por exemplo, competências não cognitivas. A gente vai olhar o garoto mais resiliente, o garoto com melhor condições de articulação oral, o garoto que tem um traquejo maior de relacionamento. Então, acho que não dá para continuar falando de educação para o mundo do trabalho sem falar que a gente está dizendo de uma formação humana integral, social, pessoal, social, produtiva. Essa articulação de formação humana com a entrada e entender que a preparação para o mundo do trabalho faz parte dessa formação humana, acho que tem tudo a ver com uma política de educação integral séria, decente, que articule mais tempo, obviamente, outra condição necessária, mas mais espaços, não é só na escola que se dá essa formação, e mais conteúdos. Conteúdos aqui, não mais matérias. Eu acho que nessa perspectiva de interdisciplinaridade. O Pronatec, eu acho que e isso aparece no relatório da OCDE como uma boa perspectiva, mas junto com a necessidade de que seja um programa com uma oferta de cursos mais qualificada, de maior interesse, mais aderente para essa juventude, e que consiga focalizar nos jovens em situação de maior vulnerabilidade social. Por quê? A ausência de conhecimento sobre essas oportunidades. Os jovens e a população, em geral, desconhecem quais são os projetos, os programas, as políticas que estão voltadas para os jovens. Um maior conhecimento sobre esses programas, mas uma focalização para a chegada. Eu falo a partir de uma experiência da Fundação Itaú Social, com programa para jovens fora do espaço escolar, jovens que estão nos extremos das periferias dos grandes centros urbanos, e, às vezes, as pessoas não acreditam que, quando nós falamos na cidade de São Paulo, por exemplo, encontramos jovens de 21, 22 anos que nunca foram à Avenida Paulista e moram em São Paulo. Então, que direito à cidade é esse que nós estamos falando? Não dá para pensar essa formação do jovem só nessa perspectiva intraescolar. A gente está falando de uma questão mais ampla. Desculpem aqui a empolgação, mas é que eu acho que a gente tem que ser... A paixão é bom também, ajuda a mover, Eu acho que nós temos que ser muito contundentes nessas questões, porque, senão, a gente vai... se a gente fala de uma forma muito light, às vezes a gente desconhece que nós estamos falando de muitos mundos juvenis no Brasil. E programas e projetos sociais ou socioeducativos que desconsiderem essa diversidade das juventudes brasileiras, eles tendem a ser ou inócuos, no melhor dos casos, ou promotores de maior desigualdade. Programas de formação para o mundo do trabalho, que só chegam aos jovens que já têm acesso a uma boa escola do ensino médio, eles estão ampliando o nosso gap de desigualdade.
Acho que esse é o ponto que eu queria trazer para a reflexão aqui. Pois é, a CNI já participa, já se envolve, já se preocupa com a educação. Não é de hoje, isso não é o primeiro programa, já há de 2 décadas que a CNI se preocupa com isso. E você trazer a educação para o trabalhador, você resgata também a dignidade da pessoa e o peso e a importância desse programa que a gente está lançando hoje, dessa iniciativa, da agenda que a gente está lançando hoje, também vai se refletir no país de um modo geral. Isso é o que eu acredito. A gente perguntou, olha, o Gerdau, o seguinte, de que forma a agenda nacional para o mundo do trabalho, né, a iniciativa Educação para o Mundo do Trabalho, pode contribuir para a melhoria da educação básica no Brasil? Vamos ver o que ele disse. Se me permite, eu não sei se a pergunta deve ser essa ou o inverso, porque eu diria o seguinte, nós temos que educar para o trabalho, mas onde é que está a deficiência para a educação para o trabalho? Está na educação básica. Então, eu perguntaria o contrário, o que uma melhoria na educação básica pode melhorar para a educação do trabalho? É indiscutível que a educação para o trabalho é uma peça-chave, porque nós, no fundo, temos que pensar na produtividade global, na eficiência global da força de trabalho. E essa só se consegue se eu tiver condições de uma educação básica de qualidade, para, em cima dessa, poder fazer uma educação para o trabalho. Então, realmente, eu acho que a pergunta tem que ser invertida. E eu disse, temos que melhorar a educação básica para poder melhorar a educação para o trabalho. Essa visão ela é chave, por isso que eu, na minha experiência, né, para atingir essa educação do trabalho, eu preciso realmente um cidadão. Eu realmente preciso não somente a educação técnica, mas eu tenho que realmente envolver as pessoas num patamar de cidadania. E, por isso, só se pode construir se a educação básica, né, e na idade certa, indiscutivelmente, para diminuir o número dos excluídos, os retardatários, depois não se recupera mais, nunca mais, né, eu vou realmente construir, na base, as condições para construir uma educação para o trabalho. Com essa educação, eu vou construir uma base ampla de produtividade e eficiência do país. Ele citou o que você falou, né, Isabel, da cidadania. Pedro, eu queria te chamar de novo para a conversa e te perguntar o seguinte. Eu queria antes falar uns dados que também está no material de hoje. Olha, são 5.600.000 empregados na indústria que não possuem ensino médio. Desses, 81 mil são analfabetos, como eu já disse. 2,6 milhões têm o fundamental incompleto, 1,8 milhão fundamental completo e 1.100.000 com médio incompleto. Dá o seu ponto de vista como empresário, como é que isso... Bem, o analfabeto, eu imagino, é claro, ele não vai conseguir ler um manual, é mais óbvio como isso atrapalha a produtividade dele. Mas os outros, o que tem o fundamental incompleto, por exemplo, o que tem o médio incompleto, como é que isso afeta a produtividade dele? Eu acho que a indústria brasileira, ao longo do tempo, né, aprendeu a conviver com os fatos como eles são, certo? Quer dizer, de um lado, ela tenta mudar a realidade, mas, do outro lado, ela tem que conviver com ela e continuar gerando bens e serviços para a sociedade com base na realidade atual. Agora, essa situação de baixo nível de escolaridade da força de trabalho implica numa indústria, em última análise, estagnada, que não inova, que não aumenta a sua produtividade e que, ao longo dos tempos, deixa de ser competitiva, né? Eu acho que um número também muito preocupante, do mesmo tipo dos que você citou, é a questão da rotatividade da mão de obra no Brasil. A rotatividade, especialmente no setor de serviços no Brasil, chega a 40% ao ano. O que significa, primeiro, que grande parte do investimento em treinamento é desperdiçado, e, segundo, que grande parte desta mão de obra de baixa qualificação, de baixa formação, né, não é treinável. E eu acho que alguém disse aqui, acho que foi o Mozart que mencionou, a rigor, ela é quase irrecuperável, pelo menos de recuperação muito difícil. Então, eu acho que o ponto do Gerdau é o essencial, ou seja, a modificação tem que se dar no momento do ensino básico. É ali que se forma
ali que ele adquire os conhecimentos básicos e a consciência da cidadania que permitem a ele, posteriormente, ou um ensino técnico ou algum tipo de treinamento profissionalizante. Mas, sem isso, né, eu acho que é um defeito de nascimento, né, é um estigma que vai acompanhar o indivíduo pelo resto da sua vida. Ricardo, queria te fazer a mesma pergunta que a gente fez para o Gerdau. Como é que essa iniciativa pode contribuir para a melhoria da educação básica no Brasil? Quais são aí os seus horizontes? Como é que você vê o tamanho do projeto, da iniciativa, até onde ela pode ir? Como eu havia colocado, e também os meus colegas de mesa também vêm colocando, existem questões que são questões de médio e longo prazo. Quer dizer, soluções dos problemas estruturais da educação básica brasileira requerem tempo. No entanto, nós vivemos um momento presente. Um momento presente que condiciona, não é, o movimento do setor produtivo, o movimento da indústria, que condiciona uma boa parte da população de jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social e um contingente de mais de 8 milhões de jovens que estão estudando. Para esses, é preciso desenvolver uma série de estratégias e ações, não é, que permitam a recuperação e a cobertura desses hiatos, desses gaps, para que eles se tornem cidadãos e pessoas produtivas do seio da sociedade. Não é? Algumas questões podem ser e devem, no meu ponto de vista, ser atacadas de imediato, não é? Trabalhadas de imediato. No que diz respeito, por exemplo, à população que está no ensino médio, não é? E para a qual, por exemplo, a reforma curricular do ensino médio não vai trazer efeitos, porque eles já terão concluído, não terão concluído. Para esses é preciso dar oportunidades de integração com o que existe no mercado de trabalho, informação sobre as oportunidades de integração, possibilidades de articulação entre as redes escolares e o mundo empresarial e o mundo produtivo, intercâmbio de gestão. Uma das questões que é central no sucesso escolar é a eficiência da gestão escolar, não é? Que pode muito aproveitar do intercâmbio com as lideranças empresariais pela valorização simbólica e pela questão de apropriação de metodologias de trabalho integrado. Disseminação de informação, oportunidades de convivência em outros ambientes que não propriamente da escolarização formal, como é, por exemplo, o projeto da Fundação Itaú Social, que faz a integração de cidadania. Esses são alguns exemplos para os que já estão. E, obviamente, a diversificação de oportunidades de formação profissional, não é? Que permite, o Pronatec, com certeza, é uma iniciativa muito importante, isso deve ser expandido, deve ser desenvolvido, inclusive com expertise, que certamente o Senai tem aqui e na sua cooperação também com o SESI. Disseminação de novas ferramentas de aprendizagem que possam ser, né, inseridas e aproveitadas mais imediatamente, e por aí vai. Com relação ao público, a juventude que está fora da escola e que não trabalha, para esses o mundo escolar é um mundo desinteressante. Esse precisa ser resgatado, ele precisa ser recuperado, ele precisa ser trazido ao mundo de informação que ele certamente desconhece, de oportunidades de inserção, de oportunidades de recuperação profissional, de desenvolvimento de competências e habilidades. Há uma série de atividades que podem ser direcionadas para esses jovens, articulando o poder público, entidades governamentais, entidades não governamentais, atividades empresariais e outros. Né? E para aquele que está no trabalho, né, que já está empregado, né, na elevação da escolaridade, que foi o desenvolvimento de ações integradas entre os poderes públicos responsáveis, não é, e o mundo empresarial para possibilitar que esses jovens, ou que esses adultos, na verdade, né, possam aumentar a sua escolaridade, e também oferecer a eles as oportunidades e os incentivos para estarem permanentes se capacitando. Essa é uma agenda, não é, embora ela careça de detalhamento, mas é uma agenda de prazo mais imediato que pode ser cumprida e que pode trazer, no meu ponto de vista, efeitos para essa juventude, para esse público que já está à beira do mercado de trabalho, na porta do mercado de trabalho, ou já está nele inserido, ou, no caso do neném, marginalizado, mas que pode unir forças num grande movimento de mobilização de setores do setor público, do setor privado, do setor governamental, do não governamental, dos diferentes, para
levar a esses jovens, esses trabalhadores, essas oportunidades. Mozart, eu queria te perguntar o seguinte, porque quando eu conheci Mozart, anos atrás, eu fiquei impressionadíssima com os números que ele me disse, nunca mais esqueci, os números que ele me disse do aprendizado em matemática. Eu achei aquilo... Eles são tão baixos, são impressionantes. E eu queria misturar isso com o que o professor Fryer falou, de como ele pôde resgatar e melhorar o ensino de matemática num curto período, não o de inglês, não o de línguas, mas o de matemática, sim. O programa da CNI, ele foca mais em matemática e português. Vamos deduzir aqui que português seria uma coisa mais demorada, mais longa. Se a gente melhorar a matemática, a gente já pode ter resultados práticos que vão ajudar na indústria, o trabalhador no dia a dia dele? Como é que você vê isso? Essa é uma questão-chave que eu acho que o próprio Paim colocou também muito bem. A gente tem um déficit de professores de matemática, química, física e biologia enorme no país. Por exemplo, em física, dos que dão aula de física, 61% não foram formados nem em física nem em área correlata. Matemática, 42%. Então, química, que é a minha matéria, minha área, 44%. Então, é muito difícil, se a gente não trabalhar a base de tudo isso, que é a matemática. Eu ensinei física e química no ensino médio. O grande problema que a gente encontrava, além da questão do raciocínio, trabalhar a motivação e a compreensão dos conteúdos pelos alunos, era resolver os problemas, porque eles não sabiam matemática. Então, a matemática ela tem que ser um ambiente atrativo, que possa motivar o aluno a estudar, fazer uma relação com o mundo em torno dela. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente pode colocar na escola, a gente tem um grande problema, uma trilogia que a gente tem que ajustar no tempo. A gente tem uma escola do século XIX, professor do século XX e aluno do século XXI. Como é que a gente alinha esses tempos? A escola do século XXI, na minha opinião, ela precisa trabalhar, além da questão do cognitivo, que ainda é um desafio brasileiro, trazer também para essa escola as habilidades não cognitivas. Valores que possam ajudar esse aluno a ajudar no seu raciocínio lógico. A gente deu pouca atenção ao longo do tempo nessas questões das habilidades não cognitivas, ou como outros chamam, de desenvolvimentos socioemocionais. E aí o Brasil está trazendo exatamente para março, o ministro Mercadante, eu acho que o Paim pode colocar isso, um grande encontro da OCDE, onde vai ser discutido em março essa questão das habilidades para o século XXI. Eu acho que isso vai poder ajudar, e eu acho que parte dos resultados que a gente observou no trabalho do professor, isso também se observa em jogos que várias instituições estão trazendo para as escolas, onde o impacto em matemática é muito maior, por exemplo, do que na língua portuguesa. Eu acho que está em jogo a gente repensar um pouco da maneira de ensinar matemática e se tornar uma disciplina prazerosa para que ela possa, juntamente com os alunos e professores bem informados e um currículo que dialogue com esse mundo juvenil, fazer com que, de fato, estudar química seja algo prazeroso, estudar física seja algo prazeroso. Minhas filhas odeiam química. Elas dizem, pai, por que é que eu preciso estudar essa sua disciplina? Isso é horrível, eu não consigo entender nada e não quero fazer nada com química. É óbvio. Quem ensinou química para elas? Como elas estudaram química no ensino médio? Uma reação química numa lousa. Isso não faz sentido. Química é uma ciência experimental. Então, a gente tem que fazer com que a escola dialogue com o mundo em torno desse jovem, desse adolescente, e faça sentido ela estudar. Eu, de uma vez, expliquei para ela, você sabe por que a folha é verde e, no outono, ela se torna amarela e cai? Aí ela começou a entender por que reações químicas existem e ocorrem, como elas são importantes na vida. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mudar a escola, tornar ela mais atraente e, portanto, precisamos formar melhores professores, até porque o próprio problema do Pronatec, que é um grande programa, ninguém pode negar, mas eu vi agora, por exemplo, os cursos oferecidos pelas universidades. Um volume enorme de cursos, de matrículas. Onde é que vai bater? No mesmo problema do ensino médio, porque já começa a faltar, nos cursos que exigem o maior nível de conteúdo, principalmente nessas áreas, professores de matemática, de física e de química lá nos cursos técnicos também. Então, a gente tem que fazer um grande esforço nacional, que não é esforço de governo. Eu acho que essa agenda nacional
tem que botar isso na sua prioridade, porque esse é o grande gargalo. Se a gente não resolver esse gargalo, nós não vamos avançar, na minha opinião. Queria passar já para o próximo. Você quer colocar alguma coisa, Isabel? Quer? Pode, rapidinho, para a gente já passar para o próximo tópico. Dois comentários. Ontem, em São Paulo, a gente estava realizando o seminário de avaliação econômica de projetos sociais, e um dos trabalhos que foi apresentado lá foi a avaliação do impacto econômico e da taxa interna de retorno de programas de cursos profissionalizantes. É um trabalho que nós fizemos na Fundação Itaú Social, junto com o professor Naécio. Eu acho que tem um dado muito interessante. Bom, primeiro é que, comparando a taxa de retorno entre o ganho salarial para jovens que fazem o ensino médio normal, aí, o comum, o clássico, e o ensino médio profissionalizante, o retorno para o ensino médio profissionalizante ele é muito alto, desde que o jovem ele é muito alto para o jovem que não fará universidade. Tá? É quando o jovem que fez o curso profissionalizante foi para a universidade, esse retorno se anula, mas, quando ele imediatamente entra para o mercado de trabalho e a perspectiva não é profissionalizante, o retorno é bastante elevado. Em média, 12%, mas, quando a gente olha a taxa de retorno para ensino médio profissionalizante na área da indústria, ele é o dobro da média nacional. O retorno para o jovem que faz na área da indústria é muito elevado. Acho que esse é um trabalho que vale a pena o pessoal aí que está olhando o programa de educação para o mundo do trabalho olhar, porque é bastante significativo. E o segundo ponto que eu queria trazer é compartilhar com vocês uma pequena história de retorno de projetos de formação integral para jovens em relação à entrada no mundo do trabalho. Já compartilhei com o Caruso, na Fundação Itaú Social, nós temos um programa que se chama Programa Jovens Urbanos. Ele foi formulado lá em 2003, pensando naqueles jovens na periferia dos grandes centros urbanos, com o objetivo de ajudá-lo a aumentar a escolaridade formal e melhorar a inserção do jovem no mercado de trabalho. Então, a formação de 10 meses, que não é curso profissionalizante, é para o jovem que está... o retorno dele normalmente se dá ou para o ensino fundamental, porque ele está defasado, ou para o ensino médio, né, e o esforço é para a conclusão do estudo. Não é curso profissionalizante, é um curso de formação humana ampliada, né, naquele sentido do que eu trouxe para vocês, de conhecimento, ampliação de repertório cultural, artístico, conhecimento de tecnologias. E nós já fizemos 4 avaliações de impacto, estamos acompanhando esses jovens, tentando ver quais são os impactos produzidos, com grupo tratamento, grupo controle. E alguns resultados que impressionam primeiro, o aumento de emprego e renda para esses jovens, aumento em leitura de jornais e revistas, aumento em participação de projetos sociais, diminuição de envolvimento com polícia e o impacto em aumento de escolaridade a gente não conseguiu capturar quando nós fomos a campo 1 ano e meio depois do projeto, mas a gente captura quando a gente retorna 4 anos depois. Aumento de escolaridade, ingresso em universidade e aumento em participação em cursos técnicos, profissionalizantes. Por que eu acho muito importante trazer isso para vocês? Eu gostaria de deixar à disposição da CNI, no contexto dessa agenda de educação para o mundo do trabalho, a possibilidade de estabelecermos parcerias para a replicação dessa tecnologia social. Nós temos trabalhado na perspectiva de que nós precisamos juntar esforços e potencializar as boas práticas e os bons resultados. O cuidado que nós tivemos foi realizar o piloto, monitorar, avaliar, fazer os ajustes, sistematizar e colocar toda a metodologia em forma de passo a passo,
hoje existe um passo a passo de como ser um multiplicador dessa tecnologia social. Isso está à disposição de governos. O Estado de Minas já está utilizando, o Estado do Espírito Santo. Algumas empresas já estão fazendo parceria. Estamos com experiência em Caçapava, junto com a Fibria e a Petrobras e a Votorantim. E coloco à disposição de vocês, acho que se a gente pode ter um encontro posterior para apresentar esse projeto detalhadamente, porque acho que, dentro desta agenda que a CNI lança, o nosso trabalho será de potencializar esforços. Okay. Antes de eu passar para o último tópico, só queria consultar meu tempo. Estou bem de tempo, Caruso? Tá, já. Então, vou fazer o seguinte, eu vou passar para o último tópico. Como eu quero que todos colaborem, todos falem, só para as respostas serem um pouquinho mais objetivas, para a gente não estourar muito o nosso tempo, vamos começar, como sempre, com o Gerdau. Nós perguntamos a ele o seguinte: como os empresários podem se engajar na educação para o mundo do trabalho? A responsabilidade é de todos. Vamos ver. Eu diria que o empresário, com a sua força de trabalho, tá certo? Tem uma responsabilidade enorme, tá certo? Porque o empresário que normalmente tem consciência do que significa empregado qualificado ou não, educado ou não. Eu só posso construir uma educação técnica, uma competência, capacidade técnica para buscar maior conhecimento, maior produtividade, se eu tiver uma educação básica. Então, o empresário tem, dentro desse trabalho, dentro da sua função na sociedade, ele tem uma responsabilidade social enorme. Mas o melhor de tudo, que esse engajamento do mundo empresarial em cima da educação, o maior beneficiário é o próprio empresário, porque através da força de trabalho educada, capacitada, eu tenho condições de melhorar a minha produtividade, minha eficiência. Então, eu acho que é preciso debater esse tema intensamente, de que quanto mais educado a força de trabalho, maior eficiência eu vou ter. Com pessoas deseducadas, eu não tenho condições de atingir patamares de produtividade e eficiência. Eu, na minha vida prática, tenho até casos de comparação de benchmark mundial em eficiência e produtividade. Aí o meu pessoal dizia o seguinte: Jorge, mas o operário japonês tem 12 anos de educação. Eu disse assim: eu não posso ter produtividade menor do que os meus competidores internacionais no mundo. Se eu precisar reeducar todo o meu quadro para atingir essa produtividade, vamos ter que objetivar isso para atingir, porque não posso aceitar de não ter padrões de produtividade, e isso exige uma educação básica, uma educação para o trabalho. Então, só através da educação é que eu posso almejar, atingir patamares de produtividade. Por isso que é tão importante o engajamento do empresário, e não de uma funçãozinha apenas de resolver quebrar o galho daquele momento. É um esforço coletivo de engajamento da sociedade civil, né, no apoio da busca da qualidade da educação. Educação básica, educação para o trabalho. Aí não tem limite de buscar eficiência. Legal, bem para cima, bem otimista. Agora, Pedro, eu queria te perguntar o seguinte: a gente tem empresário na tela, a gente tem empresário na mesa, a gente tem empresário na plateia, e ficou claro ali pelo que ele diz. Eu entrevisto empresários praticamente todo dia, e eles sempre reclamam da produtividade. Reclamar, todo mundo reclama. Agora, esse engajamento, esse envolvimento, você vê nos seus colegas, nos seus outros empresários, o que tem que fazer para que todos tenham esse envolvimento para o projeto poder andar? Olha, eu vejo crescentemente esse envolvimento do empresariado, e como dizem os americanos, self-interest, quer dizer, o interesse deles próprios. Não é só desejo de servir a sociedade, mas é no interesse do aumento da produtividade. E eu acho que tem um equívoco que eu acho que no Brasil tem sido muito comum, de que a questão de produtividade é exclusiva do setor industrial. Não é. Eu acho que o exemplo mais marcante é a agricultura. Quer dizer, a agricultura brasileira, que tem níveis de produtividade hoje internacionais, ou benchmark, em alguns casos, né, tem hoje um grau de exigência, de sofisticação de mão de obra,
que é absolutamente inédito. Quer dizer, que houve uma mudança do perfil do trabalhador rural no Brasil, dramática nos últimos 20 anos, né? Positiva. E hoje, mais uma vez, para você pilotar uma máquina agrícola com GPS, etc., você precisa ter conhecimento técnico, né, que exige uma formação básica e uma formação técnica diferenciada. Então, eu acho que a questão da atenção, da relevância para o setor industrial, para o setor empresarial em geral, industrial em particular, da formação básica é posto. Agora, o que a CNI está tentando fazer é expandir o grau dos convertidos, porque pregar exclusivamente para os convertidos é bom, mas é inútil. Mozart, fala aí para a gente, como é que você vê esse engajamento dos empresários? Vou falar bem rápido, seguindo a sua orientação. Na minha opinião, falar uma coisa que eu acho que a gente tocou pouco aqui na mesa, mas que todas as pesquisas mostram que esse fator é muito importante para melhorar a qualidade da educação. Uma coisa muito simples. Permitam, valorizem que seus trabalhadores cuidem da educação dos seus filhos. Vá à escola dos seus filhos. Procure saber se ele está fazendo dever de casa. São coisas simples, mas que podem mudar a realidade do futuro do Brasil. Eu acho que está em jogo o presente, como disse nosso Ricardo, mas eu acho que a gente tem que deixar um legado. E o legado que a gente tem que deixar é uma geração melhor. E aí uma coisa simples é: valorize o trabalhador da sua indústria, da sua empresa, que cuida da educação dos seus filhos. Só isso. Muito bem. Ricardo, a palavra é sua. Mozart levou um pedaço do meu discurso, não? Que bom, que bom, que bom. Mas, rapidamente, há um mundo de coisas que podem ser feitas. Sob o ponto de vista estrutural, essas coisas já estão colocadas. Eu gostaria de ressaltar 3 ou 4 apenas, bem rapidinhas, mas de aplicação mais imediata e que pode colaborar, contar com a colaboração decisiva dos empresários num grande movimento de mobilização que envolva todos os setores interessados, né? Então, por exemplo, com relação à questão dos trabalhadores, daqueles que estão empregados, eu gostaria de chamar a atenção não só sobre a elevação da escolaridade, isso já foi bem colocado, mas sobre a questão do desenvolvimento das competências em leitura e matemática, né? Isso traz benefícios imediatos, porque, na verdade, é um fator que emperra, que dificulta a participação ativa e produtiva do trabalhador no novo mundo da tecnologia, da comunicação, do acesso à informação, etc. Então, essa é uma questão extremamente importante. No caso da formação profissional, o incentivo, o estímulo pode ser simbólico, pode ser de outra natureza, para que o trabalhador faça atividades de formação continuada. Essa me parece uma linha extremamente interessante e oportuna. Com relação aos jovens que estão cursando o ensino médio, a abertura das portas do mundo das empresas para que eles possam visitá-las, ver como funciona o mundo do trabalho. Isso já existe em várias dimensões, mas isso pode ser maximizado, pode ser mais agilizado. As empresas podem se aproximar da gestão das escolas, eu já falei sobre essa questão. E aqui volta ao ponto que o Mozart insistiu, que realmente é a questão-chave, que é a questão de que os trabalhadores que são pais, as trabalhadoras que são mães, elas podem ser estimuladas a se interessar pela trajetória, pela vida escolar de suas crianças, de seus jovens, e isso está criando novos hábitos e formando uma nova cultura para novas gerações. Obrigada, Ricardo. E com relação ao jovem fora do mundo desculpa. do trabalho, existe uma porção de entidades que estão preocupadas com essa população em situação de vulnerabilidade social, não é? Então, o mundo empresarial pode se associar, pode se somar a essas entidades, apoiando, não é, as iniciativas que sejam oportunas de integração, abrindo também as suas informações, as suas portas, para que essas entidades levem esses jovens para visitar o mundo da empresa. Enfim, há uma série de atividades que podem gerar esta aproximação, não é, que certamente renderá frutos e trará esses jovens de volta ao mundo, né, ou os integrará no mundo da cidadania e no mundo da produção. Muito obrigado. Obrigada. Isabel, como é que você imagina que as empresas podem trabalhar para poder trazer de volta esse jovem que está aí no desalento, que não trabalha, não estuda? Como é que ele pode se engajar nesse processo?
mais como mensagem final, pensando aqui, estou pensando na receita do bolo da sua avó, Freier, e acho que a educação é importante demais. A educação das novas gerações de brasileiros, a formação das novas gerações de brasileiros é importante demais para ficar na mão de um único setor da sociedade. Então, a palavra-chave, eu acho que é corresponsabilidade. É corresponsabilidade de toda a sociedade a formação das novas gerações. Não é um papel só de governo ou só da família, não é um papel só da escola, não é um papel só das empresas. Eu acho que a primeira coisa, os empresários e as empresas, de um modo geral, têm que, primeiro, perceber que não precisam pedir licença para trabalhar junto na área de educação. Acho que isto é um direito como um organismo importante dentro da sociedade, pensar junto e se propor a contribuir para a educação dos novos brasileiros. Tem um ditado africano que eu gosto muito, e com ele eu queria encerrar a minha fala, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Acho que isto deve nos mover e nos inspirar para buscar as formas de participação. Secretário. A Isabel falou da corresponsabilidade, eu concordo, acho que todo mundo concorda, o projeto tem isso como base, né? Agora, a gente vai continuar sempre cobrando o governo e a participação do governo, claro, isso é muito importante. Mas como é que o senhor vê essa corresponsabilidade colaborando nesse processo? Até onde ela vai? Como é que o senhor vê isso? Bem, em relação à cobrança ao governo, acho que é natural, tem que ser cobrado mesmo e tem que trabalhar com bastante afinco e determinação para superar essas dificuldades que nós temos. Eu acho que é importante dizer o seguinte, o Brasil fez uma escolha ao longo desses anos. O Brasil teve períodos importantes de crescimento econômico muito fortes e não cuidou da questão educacional. Então, nós temos uma dívida educacional gigantesca. E essa dívida educacional, para ser recuperada, não é só o governo que vai recuperar. Acho que envolve todos, né, toda a sociedade, inclusive os empresários. Então, eu diria que o esforço é muito grande, a perspectiva é uma perspectiva que tem que ser de médio e longo prazo, porque a educação não se resolve as coisas rapidamente. Uma criança que entra na creche hoje, né, uma creche que está sendo construída, financiada pelo governo federal, ele vai chegar na universidade depois de 17, 18 anos. Então, se nós não tivermos essa perspectiva, um professor que começa a sua formação, nós temos 270 mil professores hoje que estão professores na rede municipal, estadual, que estão fazendo curso superior, buscando uma formação inicial adequada. Esse é um esforço, mas esse professor leva 4 anos para se formar. Então, esse esforço é um esforço que envolve tempo, né? E, ao mesmo tempo, nós sabemos que a sociedade ela não precisa ter paciência com o governo, ela tem que cobrar mesmo, mas ela tem que reconhecer também o esforço que está sendo realizado, que não é um esforço só do governo, né? O Dr. Gerdau talvez seja o maior símbolo, né, do despertar do empresariado para a questão da educação. E eu acho que esse movimento ele gerou realmente, seja do parte do governo, seja do parte da sociedade, uma visão diferenciada em relação à educação. Porque até pouco tempo atrás, nós falávamos muito em inclusão, né, em atendimento, em alimentação escolar, em transporte. Hoje nós falamos de qualidade, em aprendizagem. Essa preocupação com a aprendizagem, com foco na aprendizagem, é uma preocupação que veio não só do governo, mas também veio da sociedade. Eu acho que o empresariado tem que ter consciência disso e tem que trabalhar para ajudar o país a melhorar. Muito obrigado. Obrigada. Queria agradecer muito a presença aqui de todos os debatedores, do Gerdau também, no nosso vídeo. E isso aqui foi uma semente, ainda tem muito trabalho pela frente, né, Ricardo? O Ricardo está encabeçando, ele sabe melhor que todo mundo, ainda tem muito trabalho pela frente. É legal ver empresário falando não só de competitividade e produtividade, mas também de educação e cidadania. E vamos em frente, que ainda tem muita coisa para fazer. Obrigada.